Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estou muito feliz, estou muito animado com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos levanta, meus irmãos, de cima a baixo. Esse trabalho que eu faço com os irmãos aqui, agora com o novo desafio de colocar para os irmãos 2 vídeos diários, isso não é um peso para mim, não é um sacrifício, não, meus irmãos, é um prazer enorme. O único problema que a gente pode ter é tempo, falta de tempo. Mas o Espírito tem dado graça para nós, tem me dado estratégias, tem me dado sabedoria para que eu possa sempre ter esse tempo com vocês. No momento eu não posso fazer uma edição legal no vídeo, colocar imagens, ter um cenário legal, mas o que está sustentando, meus irmãos, esse canal é a Palavra de Deus. Então espero que vocês não olhem para essas coisas externas, mas atentem para aquilo que está sendo escrito, para aquilo que está sendo dito. Amém, meus irmãos? A palavra escrita de Deus, proferida pelos nossos lábios, faz toda a diferença na nossa vida. Enquanto eu estou gravando para os irmãos, o meu coração está se enchendo do que minha boca está falando. Eu sou o primeiro a ser abençoado nas gravações. E hoje nós vamos continuar meditando nos versículos 39 a 44. No vídeo anterior, nós vimos verdades tremendas acerca do Senhor Jesus, ficando 2 dias com o povo de Samaria, um ato profético, porque o povo de Samaria não pediu para Jesus ficar 2 dias lá com eles, pediu para ficar com eles, mas Jesus, de propósito, por um ato profético, ficou 2 dias na província de Samaria para nos ensinar de que já aprendemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então, nesses 2000 anos, desde a morte de Jesus e a sua ascensão até a sua volta, Deus está edificando os gentios e também os judeus que creem em Cristo Jesus. Por falar em judeus que creem em Cristo Jesus, também há muitas heresias no meio deles, meus irmãos. Assim como há heresias no meio das igrejas evangélicas, também há muitas heresias no meio judaico-messiânico. Tomem muito cuidado com determinados líderes influentes que são judeus messiânicos, para que vocês não possam entrar para um outro extremo. Eles realmente combatem muitas coisas erradas no meio evangélicos, mas eles também fazem muitas coisas erradas no meio lá. Reclamam de templos, mas vivem em sinagogas. Então tem que tomar muito cuidado para essas práticas judaicas que tantos apóstolos combatiam na transição das alianças. Eles estão aos poucos querendo que a gente faça. E eles estão sonhando com um 3º templo. Eles não entendem que a profecia, se é que a gente pode dizer assim, no 3º templo, não é esse 3º templo físico, meus irmãos. É as 2 testemunhas. Nós somos judeus e gentios unidos no corpo de Cristo. Esse templo que vai ser profanado pelo anticristo. O anticristo não vai profanar um templo literal, o 3º templo de Israel. Não, meus irmãos, pelo amor de Deus. O anticristo vai profanar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Amém? Apocalipse 11:2. Eles vão pisar o templo do Espírito, que somos nós, e não um templo literal. Então, aos poucos, esses judeus messiânicos querem que a gente volte a circuncidar, os homens, para levar sua família a praticar as festas, os rituais. Só não sacrificam animais porque não tem templo. Eu duvido, se esse 3º templo de fato, físico, for construído, eu não tenho certeza se vai ou não, mas tem um projeto lá em Israel que eles querem construir esse 3º templo. Se ele for construído, eu duvido que eles aos poucos não vão querer também voltar a sacrificar animais. Então tomem muito cuidado com a bagunça das igrejas evangélicas e também com a bagunça dos judeus messiânicos nas suas sinagogas. Tomem muito cuidado. Nem todos que professam o nome de Jesus estão andando na verdade. Amém, queridos? Não sei porque eu estou falando isso, mas vamos lá, vamos seguir o fluxo do Espírito. Então vou ler novamente para os irmãos, a partir do verso 39 até o verso 44. No vídeo anterior nós meditamos numa profecia de Isaías 54, foi tremendo, me empolguei tanto que até cantei, meus irmãos. Me perdoe. Vou procurar não fazer mais isso. Quase que eu estrago a mensagem cantando.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós meditamos que não basta só ouvirmos de outras pessoas acerca da verdade, mas nós mesmos temos que ter a nossa experiência direto com Jesus, que o seu Espírito está em nós, a unção que vem do Santo, o seu nome, o seu poder está dentro de nós, e Ele quer que nós tenhamos comunhão com a verdade, com Ele a sós, para que Ele possa de fato revelar verdade ao nosso coração. Aí eu falei sobre isso, né? Aí continuando, verso 43. Passados os 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Então, meus irmãos, eu li o texto de Isaías 54, se você não pôde assistir o último vídeo, por favor assista, foi muito bom. Nós vimos lá total conexão, né, da mulher samaritana nos representando a capital do Reino do Norte, ou seja, essas 10 tribos que foram dispersas por entre as nações se misturaram conosco, ou seja, através dessa dispersão, Jesus Cristo veio resgatar o que estava perdido. Nós éramos essa dracma perdida, meus irmãos, que Deus nos buscou. Essa ovelha perdida, deixou as 99 e foi buscar essa ovelha. Esse filho pródigo, se é que a gente pode dizer assim também, o Deus veio também, Jesus veio não somente para a nação de Israel, mas para os gentios. E nós aprendemos que em Cristo Jesus hoje não há mais judeu, não há grego, escravo nem livre, homem e mulher. Somos todos um espírito com Jesus. Um só povo. Amém, queridos? Cuidado, vou falar novamente. Eu falei isso na última gravação, acho que foi na última gravação. Cuidado não com os líderes que estão dividindo Israel de igreja. Israel não é um povo, igreja é outro. Pelo amor de Deus. Israel é um povo, gentil é outro. Gentil tem uma missão, depois os judeus terão uma outra missão na grande tribulação. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Fuja dessas heresias. Nós somos o povo de Deus, judeus e gentios. Nós, a igreja, estará aqui na grande tribulação. Não vai haver arrebatamento secreto. Não vamos ser arrebatados para poder estar 7 anos com Jesus tomando vinho e os judeus vão ficar aqui cumprindo a missão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso aí é uma heresia destrutiva. Isso não vai nos preparar para passarmos pela grande tribulação. A igreja vai estar aqui na grande tribulação. Ponto final, sem discussão. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E tome muito cuidado. Tá? Então nós somos um só povo. Deus não olha os judeus de um jeito e os gentios de outro. Não, é um povo só. Unidos no corpo de Cristo Jesus. Nós que adoramos ao Pai em espírito e em verdade, nós somos a circuncisão. Amém, queridos? A circuncisão que Deus olha hoje é feita no coração pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo combatendo o judaísmo em Filipenses 3, eu acho que é Filipenses 3, que ele fala que nós somos a circuncisão. Nós que adoramos o Pai em espírito. Em verdade, ele não falou adorar o Pai em espírito e verdade. Fala que nós adoramos a Deus em espírito, mas é exatamente o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Mulher, vai chegar um dia que vocês não vão adorar nem nesse monte de Samaria, nem em Jerusalém. Mas vocês adorarão o Pai em espírito e verdade. A verdadeira circuncisão, meus irmãos, é feita no coração. Nós somos a circuncisão, judeus e gentios unidos no corpo de Cristo. E eu vou ler aqui outros textos falando acerca da restauração dessas 10 tribos que foram perdidas, que se misturaram conosco, nós que fomos enxertados como oliveira brava, né? Na boa oliveira. É isso que eu falei? Ó. Se eu falei besteira, me perdoa, meus irmãos. Estou falando de cabeça. Nós fomos enxertados na boa oliveira. Todavia, o número de Israel, Osés capítulo 1, verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel, Reino do Norte, será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá
que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então Deus deu carta de divórcio para essas 10 tribos. A capital era Samaria, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele uniu esse povo, as 10 tribos, com as 2 tribos. E hoje nós somos as 12 tribos espirituais. Então, no lugar onde se dizia que vocês não são meu povo, vocês foram resgatados através do corpo de Jesus na cruz do Calvário e no poder da sua ressurreição. Então hoje nós fomos enxertados na boa oliveira e nós hoje somos o Israel de Deus. Exatamente o que Jesus pregou para o povo de Samaria. Oséias 2,16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E não mais me chamarás meu Senhor. Meus irmãos, Jesus falou para a mulher samaritana que o cesto não era marido dela. E ele se apresentou como seu marido, perfeito marido. Porque Jesus ele veio resgatar as tribos perdidas que se misturaram conosco. As tribos perdidas associa a nós, gentios. Mulher samaritana associa a nós. Samaria a nós. Amém, queridos? Unidos em Israel, de Deus, espiritual. Olha que coisa tremenda, tudo conectado com a mulher samaritana, né? Naquele dia em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, tu me chamarás meu marido. Aleluia! Jesus se apresentou como seu perfeito marido para a mulher e ele é o nosso marido. Agora, meus irmãos, esse marido aqui é na conclusão de todas as coisas. Hoje nós somos noivos, prometidos para casamento. Agora, naquele dia, que dia é esse, meus irmãos? O dia da expiação, ou seja, o dia da nossa redenção, o dia do Senhor, a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é o dia do Senhor, em que Jesus voltará e casará conosco. E o casamento durará 1000 anos. As bodas do Cordeiro durarão 1000 anos. Não 7 anos no céu, não. 1000 anos na terra. Essa é as bodas do Cordeiro, meus irmãos. Coisa tremenda. Aí ele continua. Vamos pular aqui para o verso 19. E desposar-te-ei, olha aí, nos uniremos em matrimônio, casaremos. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, benignidade e misericórdias. E desposar-te-ei, casarei contigo. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Aleluia. Verso 23 de Oséias 2. E vou semeá-la para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. Olha aí, que recebeu carta de divórcio. E eu direi, aquele que não era meu povo, olha aí que lemos aqui em Oséias 1, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 27, falando acerca das 10 tribos, ou seja, dos gentios que se misturaram conosco, que foram enxertados na boa oliveira. Olha só, aos quais Deus, o Pai, quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olha aí o mistério que o apóstolo Paulo tanto falou em Efésios. É o mistério da divisão das 12 tribos e da sua reunificação. Dos judeus que creem em Cristo e dos gentios que foram dispersos. Eu falo gentios porque as 10 tribos, embora era a nação de Israel, foram dispersas por entre as nações, se misturaram conosco e nunca mais voltaram. Essa é a riqueza da glória do mistério. Então é muito importante nós compreendermos acerca das 2 casas de Israel, da divisão de Israel em 2 partes, meus irmãos. E que em Cristo Jesus fomos unidos, enxertados, juntos. E aqueles judeus que foram cortados, Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Mas um único povo, uma única nação. Amém, queridos? Eu estou sendo repetitivo, porque é muito importante, é indispensável nós compreendermos o mistério das 2 casas e da reunificação em Cristo Jesus.
Então, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios samaritanos, que é Cristo em nós, esperança da glória, da glorificação do nosso corpo, do casamento. Amém, meus irmãos? Então, tem outro texto aqui maravilhoso. Jeremias, capítulo 50, verso 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, das 10 tribos, eles e os filhos de Judá, Reino do Sul, juntamente, andando e chorando virão e buscarão os dois juntos como um só povo ao Senhor seu Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Oséias capítulo 3, versos 1 a 5. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, das 10 tribos. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e compre-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, nunca mais seremos de outro homem. Nós seremos fiéis ao nosso Deus, ao nosso marido, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ele continua, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Os filhos de Israel aqui são as 10 tribos, Reino do Norte, Reino de Israel. Ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, e sem hóspede ou terafim. Não é isso que Jesus falou? Estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos quanto às alianças, né? Separados, sem Deus no mundo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, Jesus Cristo veio nos resgatar. Depois tornarão, olha a promessa, depois tornarão os filhos de Israel, as 10 tribos, os samaritanos, nós, gentios, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus em espírito e em verdade. Nós que somos a circuncisão, que adoramos o Pai em espírito, e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Nos casaremos, meus irmãos. Outro texto tremendo, Oséias capítulo 6, versos 1 a 2. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, dividiu as 12 tribos, e nos sarará através do corpo de Jesus. Feriu, despediu as 10 tribos, não são mais meu povo, mas nos atará a ferida. Depois de 2 dias, Jesus ficou 2 dias como ato profético em Samaria. Depois de 2 dias, até que haja plenitude dos gentios. Meus irmãos. Depois de 2 dias, nos dará vida. E no 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Promessa de Jesus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus falou sobre essas verdades para os samaritanos. De que ele seria o resgatador dessas 10 tribos que foram perdidas. Vocês voltarão para o seu povo espiritualmente. Agora vamos, para terminarmos aqui, vamos ler aqui o contexto do Vale de Ossos Secos. Tem tudo a ver com a restauração de Samaria, de nós gentios. Ezequiel 37, a partir do verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, e um exército grande e extremo se levantou. Esse exército é o Vale de Ossos Secos. Nós que estávamos afastados, mortos nos nossos delitos e pecados. Isso aqui tem duplo contexto. Tem um contexto também escatológico, falando acerca das 2 testemunhas, da parte delas que vão morrer, mas que vão ressuscitar no final da grande tribulação. Mas aqui eu quero que os irmãos entendam essa camada de revelação, que é exatamente a união dos que foram dispersos, dos gentios com os judeus que creem em Cristo, da restauração do que se havia perdido.
Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Esse aqui é um outro ângulo de revelação. Toda a casa de Israel é, podemos dizer assim, os que foram dispersos. Amém? Os samaritanos. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ai, meu Deus do céu. Tudo conectado, meus irmãos. Estávamos sem Deus, sem esperança no mundo. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. E vocês, olha só como ele fala, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, em Cristo nós fomos ressuscitados com Ele. Saímos da sepultura, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ressuscitamos com Cristo espiritualmente. E como não éramos chamados seu povo, seremos chamados seu povo. Aqui, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, enxertados na boa oliveira, o Israel espiritual de Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Vou repetir, isso tem um duplo contexto, né? Tem o contexto espiritual e o contexto literal. Vai estar falando acerca também da ressurreição dos que morreram em Cristo. Mas aqui, meus irmãos, eu estou querendo que vocês enxerguem essa camada de revelação. A palavra de Deus é muito dinâmica. Ela nos dá essa liberdade para compreendermos acerca de uma determinada profecia. Nós não podemos limitar somente a uma camada de revelação. Tem várias camadas. Amém? Ele continua. E porém em vós o meu espírito, olha aí, e vivereis. Amém, queridos? Somos um só espírito com Jesus. É o espírito de Jesus Cristo que habita em nós. E quem tem o Filho tem o Pai. Quando eu abrir eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Sereis novas criaturas. E vos porei na vossa terra. Retornamos em espírito. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve, e por José, vara de Efraim. Lembra que eu falei para os irmãos que um efraimita, Jeroboão, ele encabeçou as 10 tribos? E a promessa para o filho de José no Egito, de que dele sairia uma multidão de nações? E Efraim também era o reino do norte, as 10 tribos, também era chamado de casa de Efraim. Tá bom, meus irmãos? Então, por Judá, o reino do sul, e por Efraim. Olha aí. As duas varas unidas, as duas casas unidas. Amém? Então pega um pedaço de Judá e outro pedaço de Efraim e une eles. Então por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Então não há diferença de judeu e gentil. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do entendimento do Antigo Testamento, da lei, dos salmos, dos profetas, ele entendeu o mistério. Então, é uma só vara na sua mão. Não tem mais diferença entre judeus e resto do mundo. Entre judeus e gentios. Entre judeus e samaritanos. Entre Judá e Efraim. Aleluia. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei a vara de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, judeus e gentios, e farei delas uma só vara, e elas serão uma só na minha mão. Por isso que Pedro falou, 1 Pedro 2,9, vós sois o povo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, judeus e gentios. Um só povo, não tem Israel e igreja. É um só povo, uma missão para esse povo, judeus e gentios. Não tem uma missão para gentios e uma missão para Israel. Não, um só povo, uma só missão, um só propósito, um só Espírito, unidos no Espírito Santo. Aí ele continua.
E as varas sobre que houve escrito, e as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, aleluia, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes do mundo, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação, olha aí, nação santa, na terra, nos montes de Israel, e um rei será o rei de todos eles, Jesus Cristo, nosso rei, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Olha aí, que nós lemos de Oséias. Vocês serão fiéis. Nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram. E os purificarei. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra de Deus, meus irmãos, que vai nos purificando. Amém? Se nós não nos envolvermos com a palavra de Deus, nós não seremos purificados. E aí nós não daremos frutos. E quem não dá fruto é cortado. Então, se Deus não poupou os ramos naturais, não vai poupar a nós também, né, meus irmãos? Então, que possamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte para podermos receber dessas promessas. Aí ele continua, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Está vendo a condição? E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Está falando acerca do milênio, que Jesus vai reinar no trono de Davi, de Israel, para todas as nações. Mas estamos vendo aqui uma camada espiritual, para hoje, para tomarmos posse hoje, amém, queridos? E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança eterna, olha aí. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo fala, anulamos a lei pela fé? Não, pelo contrário, estabelecemos a lei. A lei agora está dentro do nosso coração. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aqui já é um contexto também em que o trono do Pai vai descer, no final do milênio. Tá? Mas estamos aqui agora conectando num contexto espiritual para a nossa vida hoje. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lembra que o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 6? Não se associem, não se ponham a julgo desigual com os descrentes, pois que comunhão há luz com as trevas, né? Ele vai falando, e lá no finalzinho do capítulo 6 de 2 Coríntios, se vocês se purificarem dessas coisas, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Aí ele continua. E os gentios, verso 28 de Ezequiel 37, os gentios, os samaritanos, nós, saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui a segunda parte dessa porção dos versos 39 a 44 de João 4. E nós temos aqui uma ideia do que foi que Jesus pregou, ensinou para os samaritanos nesses 2 dias que ele ficou. E conectando profeticamente, Jesus está há 2000 anos querendo que nós entendamos que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Nós que estávamos sem marido, hoje nós temos o nosso perfeito marido prometido. Por isso que nós temos que perseverar até o fim, porque ainda não alcançamos a vida eterna definitiva. Porque a vida eterna só será alcançada definitivamente para aqueles que perseverarem em obedecer aos seus mandamentos. Estes que perseveram em praticar o bem alcançarão glória, honra e incorrupção. Por isso
que na parábola que o Senhor Jesus falou das 10 virgens, 10 virgens loucas, 10 virgens que estavam dormindo, 5 responderam e 5 não responderam. Ou seja, essas virgens estavam prometidas para casamento, mas 5 delas não foi fiel e não tiveram o privilégio de casar com seu noivo. Então, meus irmãos, que nós possamos permanecer fiéis ao nosso noivo até o fim, para que nós possamos casar com ele. Amém? Ou seja, essa promessa de termos Jesus como nosso perfeito marido, ele não se concretizou ainda. Nós somos noivas dele. Só vai se concretizar de fato na ocasião da volta de Jesus, e nós só casaremos com ele se permanecermos firmes com ele até o fim, andando em santidade. Lembra que quando Maria estava prometida para José em casamento, eles eram noivos, né? E José se assustou quando viu a promessa, quando viu que a Maria estava grávida. Ele achou que Maria tivesse traído ele, e ele queria cancelar o casamento. Então, meus irmãos, nós não devemos jamais ser amigos do mundo, porque se nós voltarmos a pecar deliberadamente, nós não casaremos com o Senhor. O casamento será cancelado. Então, ainda não chegamos lá. Então, que possamos valorizar a verdade, nos animar, nos alegrar com essas promessas, mas temos que olhar para nós mesmos. Como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E também orar, pedir para que o Espírito de Jesus Cristo sonde o nosso coração, para que veja em nós algum caminho mau e nos guie para a eternidade. Amém? Porque se nós voltarmos a andar na carne, nós seremos afastados dele. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós estamos sendo guiados para esse casamento. Mas só casará com ele se nós não andarmos mais na carne, mas no Espírito. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.